Nosso amado pastor Valdir Steuernagel. Difícil esse nome, né? Vamos orar, vamos ganhar tempo. Curve suas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre o teu servo, que nos trará esta palavra, que ela seja edificante, que os corações aqui sejam alcançados, Senhor. Que haja mudança de vida, de atitudes aqui, para que o teu nome santo seja glorificado em cada vida aqui presente, Senhor. Que essa semente que está sendo lançada, que ela possa germinar, dar muito fruto, para que o teu nome santo seja glorificado, seja engrandecido. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Alguns aqui vão aprender, ou seja, vão descobrir que já sabiam de muito que está sendo ministrado aqui, mas que não sabiam que sabiam. E outros sabiam, só não estavam pondo em prática. Mas a partir deste congresso, vocês serão renovados. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Também. Então, irmãos, eu prometo que eu vou gastar meia hora. Você aguenta mais meia hora? Os estandes aguentam esperar para fazer os negócios depois de meia hora? Os estandes aguentam fazer o negócio depois de meia hora? Talvez não. Você pode abrir em Ezequiel, capítulo 3, comigo? O pessoal dos tantos também pode abrir a Bíblia. Ezequiel, capítulo 3, né? Já estou apelando, né? De repente você pode ficar em pé. Você está sentado muito tempo, fica em pé. Em algumas tradições, a gente não fica sentado quando a gente lê a Bíblia. É sério. Em alguns lugares, algumas igrejas, na tradição ortodoxa, cada vez você não lê a Bíblia sentado, né? E já que você está sentado muito tempo, você pode ficar em pé. Ezequiel capítulo 3, os versículos 1 e seguintes. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Meus irmãos, eu vou ler essa palavra de novo. Desculpe, mas eu ainda escuto um burburinho. E nós queremos ler a palavra de Deus. Então eu pediria que esse burburinho terminasse. Eu vou esperar. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Pode sentar.
e eu vou ficar em pé. A gente tem ouvido muitas coisas aqui. A gente tem sido convidado, a gente tem sido desafiado, a gente tem sido confrontado por muitas palavras, por muitas propostas, por muitas sugestões. E uma das perguntas que eu tenho e que você tem é como que a gente dá conta disso tudo, não é? Até o Antônio Carlos ontem à noite falou, né? Pega pouca coisa, depois fica com uma, não é? Mas é sério. Como que você, como eu, como obreiros, como líderes, né, conseguimos ou não conseguimos processar não apenas, Jorge, os problemas que vêm aos nossos ouvidos, mas os pacotes que tentam vender para nós, né? As propostas, os diferentes, cada um de alguma forma querendo chamar nossa atenção, e muitas vezes a gente fica sobrecarregado de coisas, e a gente tem uma dificuldade enorme de processar, e aí vem mais... venho eu aqui com um tema como a Bíblia e a busca por modelo de liderança, a essa hora de uma sexta-feira à noite. Eu digo, misericórdia, né? Tem pena da gente. Como que, da onde você tem buscado forças? Da onde você tem se alimentado? Quais são algumas das fontes básicas, importantes na tua vida, que dão substância, que te ajudam a respirar, que te ajudam a sobreviver, que te ajudam a viver o teu ministério com sentido de alegria, com sentido de realização, com sentido de vocação. Como que você evita fazer isso que eu estava ouvindo o Jorge falando e dizer, eu faço isso, né? As pessoas falam comigo, eu fico pesado, né? Porque o ministério é pesado, a liderança. O que eu queria dizer para você hoje à noite, que uma das coisas que eu tenho encontrado é de voltar sempre novamente à palavra, e voltar sempre novamente a esse encontro com essa palavra de Deus que fala ao nosso coração, que nos renova, que nos acolhe e que nos dá alento. Eu disse para o Leandro que uma das minhas vantagens de hoje à noite era de que o tema, né, a Bíblia e a busca por modelo de liderança, a gente ainda não havia tematizado a Bíblia, né? E eu venho fazer isso com alegria, porque essa palavra de Deus, ela é fantástica, ela é uma palavra absolutamente nova, ela é uma velha nova, né? É uma palavra que vem através das nossas mães, dos pais, e ela vem sempre novamente, e ela tem uma capacidade fantástica de nos confortar, de nos desafiar, de nos acolher e ao mesmo tempo de nos chamar à conversão. Nós lemos Ezequiel capítulo 3, mas eu queria que, se você tem a Bíblia comigo, vá para o início do livro de Ezequiel. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, nós temos um cenário que é montado, e nós temos a palavra de Deus que é pronunciada para dentro desse cenário. Era o 5º dia, primeiro versículo do 30º, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram seus céus e eu tive visões de Deus. Foi o 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele.
Nós temos falado aqui muitas vezes, e o Jorge acabou de falar para nós, de que a igreja é de Deus. Não só a igreja é de Deus, como a nossa vocação é de Deus. E Deus é um Deus presente, e Ele tem uma palavra. E a palavra que Deus tem, ela sempre é uma palavra concreta, ela sempre é uma palavra real. Deus fala para nós. Em primeiro lugar, quando Deus fala, Ele se dá a si mesmo. A palavra de Deus é a presença de Deus. Quando Deus fala, Ele vem. Para Deus não existe separação entre a sua presença e a sua palavra. Elas são uma só coisa. A gente que divide, não é? Palavra de realidade. A gente separa. Deus não separa, porque Deus não é o pai da mentira para separar a realidade da palavra. Deus vem, e Ele vem sempre novamente, e Ele fala ao nosso coração, Ele fala à nossa vida, Ele fala para a nossa realidade, e quando Ele vem, isso é muito bom. Se Deus não falar, nós estamos mortos. Se Deus não falar, não existe ar para respirar. Se Deus não falar, a nossa vocação murcha, o nosso ministério encolhe, a nossa vida fica seca. Mas Deus fala. Deus fala. Por isso, uma das coisas mais importantes para nós como líderes é que nós não nos tornemos surdos, cegos para a presença de Deus, para a realidade de Deus. Quando Deus fala, os céus se abrem. Quando Deus fala, por assim dizer, os anjos disputam, o privilégio de estar junto. Quando Deus fala, os anjos cantam. Quando Deus fala, há visões. Quando Deus fala, os pastores ouvem os anjos cantando nos céus. Quando Deus fala, a Maria engravida. Quando Deus fala, a velha Isabel engravida. Quando Deus fala, Zacarias fica mudo. Quando Deus fala, glória a Deus, é verdade, glória a Deus. Porque se Deus não fala com você, você está morto, meu irmão. E eu estou morto. Nós não temos nada para anunciar, nós não temos nada para falar, nós não temos nada para dizer, nós não temos nada para fazer, a não ser que Deus fale. E que a sua palavra nos alente, que a sua palavra nos desperte, que a sua palavra nos ponha de pé. E essa palavra de Deus, ela é uma palavra concreta, ela é uma palavra real. Eu acho fantástico esse jeito como esse livro de Ezequiel inicia. E veja que ele inicia com um rio e com um rei. Ele inicia com o espaço e com o tempo. Ele inicia com a geografia e com a história. Porque a revelação de Deus, a palavra de Deus que vem a nós, Deus que fala conosco, é assim. Ela é uma palavra que chega para nós no meio da nossa vida, da nossa realidade, do nosso cotidiano. É no primeiro ano do reinado da Dilma. É o segundo mandato, é o primeiro ano. É concreto, é na história, é nos contornos históricos que você vive, com todos os seus desafios, lava jato, lava seco, lava molhado, tem tantos diferentes jeitos de lavar, é só levantar tapete. E Deus vem e fala. A palavra de Deus, gente, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem e entra para dentro da história, dos movimentos históricos, dos fenômenos históricos que nós vivemos. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus é concreta, a palavra de Deus é relevante, a palavra de Deus é necessária. Ele fez isso ontem, ele faz isso hoje. Por isso, fica tranquilo, a palavra de Deus não é tua. Deixa Deus falar.
é muito melhor quando ele fala do que quando eu ou você falamos. Porque quando ele fala, a vida surge. Como nós vemos desde lá de Gênesis. E o livro de Ezequiel começa assim, com Deus falando em meio a uma situação histórica, falando em meio a um espaço, falando em meio a uma situação de exílio. Antes eu estava pensando, enquanto o Jorge falava sobre a realidade de deserto, caramba, deserto é horrível, 40 anos no deserto, haja maná, Jorge. Não é fácil não reclamar daquele maná. Eu estava pensando que eu ia ficar reclamando. Né? Hoje, esse livro de Ezequiel, agora, nós estamos falando de uma situação de exílio, que é porreta também. Deus fala. Deus fala. E no versículo 3, quando Deus fala para o profeta, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Gente, não é você que vai para a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vem a você. Não é você não sou eu com a minha homilética, com a minha hermenêutica que vamos decifrar os segredos da palavra de Deus. O segredo da palavra de Deus vem através da boca do próprio Deus. E quando ele fala, os céus se abrem. E Deus tem uma palavra para o profeta. E então diz, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Gente, eu respiro fundo. E a minha oração é de que Deus não me deixe sem a tua bênção. Não me deixe sem a tua bênção. Porque se você me deixar sem a tua bênção, eu vou ter apenas as minhas palavras que retinem como um símbolo. Como é que é um negócio assim, né? É uma coisa assim, já esqueci. Tá bom, eu posso, na minha idade pode quase tudo. Mas é ali sobre o profeta, nessa palavra, e que é tão concreta, que é tão real, que é tão histórica, que acontece ali, né? Ali em Filipe Camarão, ali na tua comunidade, ali Deus fala. Mas a palavra dele vem junto com a presença dele, e a presença dele vem junto com a bênção dele. Graças a Deus, nós vivemos dessa palavra de Deus. Nós precisamos dela. Senão os nossos púlpitos ficarão vazios de significado e de sentido. Senão as nossas igrejas serão como pessoas, como ovelhas sem pastor. Nós vivemos dessa palavra, presença, bênção de Deus. E ela precisa ser tratada como um mistério, ela precisa ser tratada com reverência, ela precisa ser tratada como um segredo que o Espírito revela. Ela nunca é nossa. Ela sempre é de Deus. Por isso, cuidado. Não mercadeje essa palavra. Não utilize essa palavra. Não faça dela um objeto da tua autopromoção. Não faça dela um objeto da tua conquista de espaço. Ela é sagrada. Trema. Deixe o teu joelho tremer. Deixe o teu coração palpitar. Deixe a tua boca ficar seca. Ela é de Deus. E estar no exercício dessa vocação é, como Deus diz para Moisés, pisar em terra santa. Não porque o lugar é sagrado, mas porque a palavra é sagrada. Ela é de Deus. E Deus dá ela para o profeta. E no capítulo 2, se você vai para mim, no capítulo 2 do livro de Ezequiel,
É como se Deus dissesse para o profeta, mas você, profeta, não dá conta de receber essa palavra. Você, profeta, não dá conta de assimilar essa palavra. Você, profeta, não dá conta de viver essa palavra. Eu vou te ajudar. Ele me disse no capítulo 1, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto eu falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi aquele que me falava. Gente, que coisa fantástica! E a minha oração, Deus faça isso comigo. É como se Deus dissesse para o profeta, profeta, você não vai conseguir processar isso que eu estou dando para você, fazer, isso daqui é sagrado, isso daqui é meu, isso daqui é uma missão que eu estou te dando, eu vou te ajudar. O Espírito entrou em mim e me pôs em pé, filho do homem, fique em pé. E antes que o profeta pudesse ficar em pé, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi aquele que me falava. Porque a palavra, ela só é entendida pelo Espírito. A palavra só pode ser pronunciada pelo Espírito. Por isso, liderança cristã, nós vivemos da palavra de Deus que é trazida, interpretada e vivida em nós, por nós, através do Espírito. Eu disse através do Espírito. Nem parece que eu estou numa igreja pentecostal, gente. Eu sou luterano, vamos e venhamos. É isso. Solta o verbo. Gente, graças a Deus pelo Espírito. E eu confesso para vocês que para um luterano chegar até esse ponto demora. Nós somos ruins desse negócio do Espírito Santo. Nós pensamos que tem que explicar tudo, tem que entender tudo. E como é rico descobrir que não, é pelo Espírito. Ele nos coloca em pé, Ele nos dá a palavra, Ele aquece o nosso coração, mas é esse Espírito não para que a gente faça o que a gente queira, não, o Espírito entra para que a gente ouça, e ouça a Deus. Mas peraí, como coisa boa, Jorge acabou de falar para nós que esse negócio não é fácil não, mas não é fácil, mas é bom, né, Jorge? Não é fácil, mas é bom, é isso, graças a Deus, gente, é o Espírito que nos ajuda, e a gente, muitas vezes, a gente vai secando por dentro, não é? A gente vai morrendo no exercício do nosso ministério, às vezes a gente vai se tornando mecânico, nas coisas que a gente faz, e a vocação pastoral, ela se torna profissional, e a gente vai morrendo. E às vezes quem mais sabe disso é o nosso cônjuge. No púlpito a gente ainda procura enganar, mas no domingo à noite, depois do culto, quando você reclina a cabeça no travesseiro, e quem sabe, você solta uma ou outra palavra, o cônjuge sabe. O Espírito vivifica, o Espírito nos levanta, o Espírito nos anima, e o Espírito é um dom de Deus. Gente, não é fruto do nosso trabalho, não é resultado do nosso esforço, não é o que nós podemos colocar nos nossos relatórios, é pelo Espírito. Graças a Deus. Nós vivemos da palavra que é atualizada ao nosso coração através do Espírito. E então, eu termino, eu pedi 30 minutos, estou olhando aquele relógio danado que não para, mas então, nós chegamos ao capítulo 3 de Ezequiel, como nós começamos a ler aqui no início desse capítulo 3 do livro de Ezequiel. Porque então Deus diz para o profeta, filho do homem, coma esse rolo.
Acho que no início da minha vocação, no início da minha faculdade de teologia, eu pensei que esse rolo ele precisava ser entendido, ele precisava ser decifrado. Eu ainda acho que ele precisa ser entendido, estudado, né? E na faculdade que eu fiz, tinha que estudar, era difícil, tinha que estudar grego, tinha que estudar hebraico, tinha que estudar esses negócios todos, já esqueci tudo, né? Depois eu fui descobrindo que essa palavra de Deus, ela não é meramente para ser interpretada, ela é para ser comida. Essa palavra de Deus, ela precisa alimentar a nossa vida. Ela é uma palavra para as entranhas. Então essa palavra de Deus, onde Deus diz para o profeta, coma esse rolo. Filho do homem, coma esse rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Deixa ele entrar nas tuas entranhas. Não há lugar da nossa vida, não há espaço na nossa existência onde Deus não queira entrar e onde essa sua palavra não queira demarcar a pauta da nossa existência. Essa palavra é para a vida toda e essa palavra é para toda a vida. Essa palavra de Deus é para nortear os nossos passos, é para dar sentido à nossa existência, é para marcar o nosso coração, é para gerir a nossa adrenalina, é para habitar na nossa mente. Essa palavra de Deus é para todos os espaços da nossa existência. Essa palavra precisa ser comida. E, para que quiser uma palavra mais forte, então a gente diria essa palavra é para ser ruminada. Pode regurgitar a mesma. Deixa ela vir, deixa ela ir. Essa palavra precisa ser assim. Essa palavra não envelhece. Essa palavra é sempre nova. Essa palavra sempre de novo nos traz um novo alento, uma nova esperança. Essa palavra consegue chegar ao lugar mais triste da nossa existência. Essa palavra consegue chegar no nó do nosso desespero, da nossa angústia. Essa palavra consegue chegar na nossa dor. Essa palavra consegue chegar em qualquer área, em qualquer momento da nossa vida. E Deus nos alimenta com ela. E Deus nos sustenta com ela. Ela é a razão através da qual Deus vai nos alimentando. Ela não é palavra simplesmente verbal. Ela é palavra que se fez carne. Por isso, nós dizemos como comunidade do Novo Testamento que nós sabemos o que essa palavra é, porque essa palavra é Jesus Cristo. Porque essa palavra veio e caminhou conosco. Essa palavra olhou para a multidão e teve compaixão dela. Essa palavra veio, essa palavra veio e ensinou as multidões. Essa palavra veio e curou os enfermos. Essa palavra veio e libertou os oprimidos. Essa palavra é Jesus Cristo. Essa palavra é Jesus Cristo. E essa palavra que é Jesus Cristo se deu por nós. Coma este rolo, disse Deus ao profeta. Comam da minha carne e tomem do meu sangue, disse Jesus. Porque Ele é essa palavra de Deus. E Ele nos alimenta com Ele mesmo. Ele nos alimenta com a sua vida. Ele nos alimenta com a sua palavra, Ele nos alimenta com a sua história, mas Ele nos alimenta com a sua vida, com o seu sacrifício. E é dessa palavra que nós precisamos e é com ela que nós somos alimentados. Então eu o comi e na minha boca era doce como mel.
Você, meu irmão e minha irmã, ainda sente o gosto de mel na sua boca, nesse estágio da sua vocação? Ou a sua boca apenas está seca, amarga, cansada? Você ainda sente o gosto do mel? Do mel que sara, do mel que alimenta, dessa palavra que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nada mais e nada menos do que isso. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É assim que Ele quer alimentar a você. Curve a sua cabeça. Você sabe se você precisa que Deus renove essa sua palavra para você? Você sabe se você precisa sentir novamente esse gosto de mel na sua boca? Você sabe se você está cansado, desanimado, quebrado, machucado? Você sabe. Mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus, a presença de Deus para você nessa noite é uma palavra de restauração, é uma palavra de graça e é uma palavra de cuidado, porque Deus quer cuidar de você e Ele faz isso como ninguém. Ele sabe acolher quando você está cansado, Ele sabe acolher quando você está machucado, Ele sabe acolher quando você está desesperado. Graças a Deus, Ele sabe acolher a mim e a você. E se você quiser expressar diante do Senhor nessa noite a sua busca de ser acolhido, o desejo de sentir o gosto de mel na sua boca de novo, vem aqui à frente. Ajoelhe aqui nesse altar, para que nós possamos orar com você e por você, e para que assim Deus possa restaurar, cuidar de você. Quantas vezes o teu apelo é para que os outros venham, e você os chama à frente, e hoje nós queremos dar a você a oportunidade de vir à frente, de vir aqui, se ajoelhar, orar e buscar desse cuidado de Deus, buscar desse toque de Deus, buscar desse abraço de Deus e deixar que Deus renove a sua vida, cuide de você, como Ele sabe fazer de uma forma tão intensa, tão particular, tão bonita. Graças a Deus. Graças a Deus. Se tem algum irmão e alguma irmã que veio aqui e que você sente que você gostaria de orar com ela, por ela de uma forma especial, você gostaria de impor as mãos sobre essa pessoa, sobre esse irmão, sobre essa irmã, venha, ajoelhe-se ao lado dela, imponha a sua mão sobre ele, sobre ela, para que assim a gente possa expressar esse cuidado, essa graça, essa misericórdia de Deus na nossa vida. Se você sente que Deus os está chamando para ser um canal de bênção e impor as suas mãos e orar por esses irmãos aqui à frente, vem aqui, impõe as suas mãos sobre esses irmãos e irmãs, porque assim nós somos parte dessa comunidade de restauração que Deus faz conosco. Senhor,
Tu que escutas o gemido do nosso coração. Tu que conheces os apelos da nossa alma. Tu que sabes a angústia do nosso ministério. Senhor, ouça a nossa oração. Receba o nosso choro, Senhor. Aliás, a oração é para que Tu nos ensines a chorar. A chorar por misericórdia, chorar por graça. E assim expressar a necessidade profunda que nós temos de Ti mesmo, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. E assim como Tu, Senhor, deste do Teu Espírito ao profeta Ezequiel, derrama o Teu Espírito aqui nessa noite sobre nós, Senhor. Esse Espírito que por vezes nos põe de joelhos, por vezes nos põe de pé, Senhor, nós precisamos, porque é esse Espírito que é o Espírito da restauração. Ó Senhor, Tu sabes o que nós temos a confessar. Tu sabes, Senhor, o que nós temos a confessar. Tu sabes dos nossos pecados, mas Tu sabes também dos nossos medos. Senhor, ouve o gemido, ouve o coração de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Ouve, responde. E assim, Senhor, como Tu puseste sobre o Teu profeta a Tua boa mão, a mão de Deus esteve sobre Ezequiel, diz a Tua palavra, põe a Tua mão sobre cada irmão, sobre cada irmã aqui nessa noite, em nome de Jesus, põe a Tua mão, Senhor, porque a Tua mão é a mão que nos acolhe, a Tua mão é a mão que nos recebe, a Tua mão é a mão que cuida de nós. E que assim, Senhor, nós possamos receber do Teu abraço, abraço restaurador, renova a nossa vocação, a vocação para sermos do Senhor e para servirmos o Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.